Meus amados, a paz do Senhor Jesus para todos. Estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. E o tema de hoje é: quando começa o Novo Testamento? Quando começa o Novo Testamento? Alguns acreditam que o Novo Testamento começa no livro de Mateus, né? O livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Há quem acredite que o Novo Testamento começou ali no livro de Mateus, capítulo de número 1, com o nascimento de Jesus. Mas, na verdade, o Novo Testamento não começou no livro de Mateus. O Novo Testamento não começa no nascimento de Jesus registrado pelos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram o nascimento de Jesus e a vida de Jesus e o seu ministério. Mas o Novo Testamento, né? O Novo Testamento que se inicia, não se iniciou no nascimento de Jesus e nem tampouco na vida dele terrena aqui na terra. O Novo Testamento começa na sua morte. Vou repetir. O Novo Testamento, o Novo Pacto, a Nova Aliança, que quer dizer Novo Testamento, começa na morte e na ressurreição de Jesus. O Novo Pacto, ou Novo Testamento, começa de fato na morte de Jesus, na sua morte e ressurreição. Quando Jesus ele andava por essa terra, quando Jesus permeava por essa terra, ainda existia o Antigo Testamento. Jesus vivia na lei. Jesus nasceu debaixo da lei. O que revigorava nos tempos de Jesus, no seu nascimento, até o dia em que ele morre na cruz, era a lei. A lei do Antigo Testamento. Era a lei, né, que é o Antigo Testamento, que era a lei na época de Jesus. Como está escrito em Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4, versículo 4 e 5. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Está escrito que Jesus nasceu sob a lei. Então, Jesus, ele nasceu sob a lei. O que revigorava na época em que Jesus nasceu? A lei de Deus, né, que foi dada a Moisés, que também é chamado de lei de Moisés, ou lei de Deus, que é a mesma coisa. Era essa lei que revigorava na época em que Jesus veio à terra. Jesus foi circuncidado segundo a lei. Jesus foi apresentado no templo segundo a lei. Que lei? Lei de Moisés, né? Jesus, ele guardou o sábado como manda a lei, né? Jesus, ele observava as festas judaicas, como a festa de Pentecostes, que é uma festa da lei, a festa da Páscoa, que é uma festa da lei, né? A festa dos tabernáculos, que é uma festa da lei de Moisés. Então, Jesus, ele viveu a lei, Jesus guardou a lei, e essa lei termina na morte de Jesus. Quando Jesus morre, a lei morre com ele. E aí nasce, né, um Novo Testamento, na morte de Jesus. O Novo Testamento começa quando a lei de Moisés termina. Quando a lei de Moisés termina, aí se inicia o Novo Testamento, o Novo Pacto. Por quê? Porque o Antigo Pacto, que é o Antigo Testamento, termina na morte e ressurreição de Cristo. Quando Jesus morre, o Antigo Pacto, que é o Antigo Testamento,
A lei de Moisés finda, termina, quando Jesus morre. E inicia-se aí agora o Novo Testamento. No seu sangue, no sangue de Jesus, se inicia o Novo Testamento. O próprio Jesus vai dizer na noite da Santa Ceia, né? Que ele vai dizer, quando ele pega o pão, reparte o pão para os seus discípulos, na noite em que ele haveria de ser traído, né? Ele reparte o pão, pega o cálice e ele diz: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Então, o Novo Testamento se inicia no sangue derramado na cruz do Calvário. Jesus deu o seu sangue, deu a sua vida para poder cumprir a lei e iniciar um novo pacto que ele estabelece com os cristãos. Com os cristãos. Ok? Eu queria ler em Romanos capítulo de número 10. Romanos 10, versículo 4. Olha o que está escrito em Romanos 10, versículo 4. Está escrito assim: Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo. Então, o fim da lei termina em Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4. Jesus diz também em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17 a seguir, ele vai dizer que não veio abolir a lei, mas veio cumprir a lei. Então Jesus não veio para abolir, Jesus não veio para acabar com a lei, porque foi ele mesmo que deu a lei. A lei de Moisés foi o próprio Deus, né? O próprio Deus que deu a lei. Então Jesus não viria para destruir a lei de seu pai, mas ele veio cumprir. Destruir não, ele cumpriu a lei. E cumprindo a lei, ele nos libertou da lei, né? Então Jesus veio para cumprir, não para acabar, para abolir. Quando alguns líderes espirituais dizem que Jesus aboliu a lei, isso aí é uma ideia errônea, porque Jesus não aboliu a lei. Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu, como está escrito em Mateus, capítulo de número 5, versículo 17, 18 e 19. E você vai ler e você vai compreender que Jesus veio cumprir a lei. Ou seja, ele cumpriu, ele veio para cumprir, ele não veio para terminar, para destruir a lei. Ele veio para cumprir a lei. E cumprindo a lei na cruz do Calvário, ele cumprindo a lei, ele nos libertou da lei. Não precisamos mais cumprir as ordenâncias da lei, porque Jesus, na sua morte, ele cumpriu a lei. Então, cumprindo a lei, ele nos livrou da lei. Hoje vivemos debaixo da lei do Senhor Jesus, que é o Novo Testamento, que se inicia na sua morte. Ok? Da sua morte em diante, ali já é o Novo Testamento, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, né? Ali já é início da graça, o início do Novo Testamento, que se iniciou na morte e ressurreição de Cristo. E quando a lei termina? A lei termina aqui, ó. Lucas 23, 46. É aqui que a lei termina. É aqui que Jesus cumpre a lei. Aqui que a lei, né, tem o seu ponto final. Lucas 23. Lucas 23, versículo 43. Lucas 23, 43. Olha o que está escrito. Cadê? Versículo 40.
Versículo 46. Lucas 23, versículo 46. Eu falei 23, mas não é 23 não. Eu falei 43, não é 43 não. É 46. Lucas 23, versículo 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, morreu. Então, quando Jesus disse isso, em tuas mãos entrego o meu espírito, acabou. Jesus morre. A lei também morre com Cristo, como está escrito lá em Colossenses 2, versículo 14 a seguir. Ou seja, a lei foi cravada na cruz. Amém? A lei foi cravada na cruz. Não precisamos mais de viver segundo as ordens da lei, mas sim as ordens do Senhor Jesus, que está escrito, né, no Novo Testamento. Ok? Está explicado? Então, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. O Novo Testamento começa na morte e ressurreição de Cristo. Deus abençoe.